Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de vocês, sobre cada lar. Nós vamos iniciar o culto dessa noite com a leitura do Salmo 61. Salmo 61. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a Ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na Tua tenda e refugiar-me no abrigo das Tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o Teu nome. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o Teu amor e a Tua fidelidade para protegê-lo. Então sempre cantarei louvores ao Teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunir mais uma vez no Teu nome, Senhor, como filhos de Deus, adoradores Teus, Senhor, como aqueles que foram salvos e resgatados, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Senhor, nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos guie essa noite, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos corações, Senhor, tanto para nós rendermos a Ti o nosso louvor sincero, derramar nossos corações, Senhor, declarar as verdades, ó Deus, a Teu respeito, a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder, e receber do Senhor, Deus, dá-nos ouvidos para ouvir de Ti. Senhor, obrigado, Deus, obrigado por estar conosco, continua conosco, Deus. Louvado seja o Teu bendito nome, Teu santo nome, Deus. Toda a honra e glória e louvor seja a Ti, Senhor. Tu és o nosso Rei. Amém. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a Tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Oh, 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 oh.
vem me salvar, me ajudar a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor. Te espero. Vem me salvar, me ajudar a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vem me salvar, me ajudar a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti, sempre confiarei. Confio em ti, sempre confiarei. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheço a ti.
que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só seus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só seus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos,
a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração.
voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa manter os nossos olhos em Ti, Senhor, no Teu superabundante, Deus, e incontável amor, Deus, derramado naquela cruz, Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, que, querendo ou não, se tornou muleta para nós, seja afastado de nós e fique apenas aquilo que é, Deus, inabalável, porque foi colocado por Ti, Senhor, e foi feito para Ti, Senhor. Tudo aquilo que a gente fale, Deus, que tudo aquilo que a gente expresse, tudo aquilo que a gente faz, Deus, seja cada vez mais, passo a passo, Deus, parecido contigo, Senhor. Que a gente possa verdadeiramente aprender a diminuir, Senhor, para que Tu venhas a crescer. E para que a gente aproveite esse tempo agora, Deus, para nos apegarmos apenas a caminhar contigo, a olharmos para Ti, a termos comunhão contigo, Senhor. Que o Senhor nunca seja um Deus desconhecido para nós, Senhor, porque o Senhor se revelou. Mas que a gente não se distraia com tudo que é colocado à nossa frente, para que maqueie, Deus, aquilo que Tu és em nossa vida. Então que a gente possa, Deus, aproveitar verdadeiramente para nos aprofundarmos em Ti e nessa amizade, Deus, tão profunda, Deus, porque Tu és nosso Senhor e ainda assim, Deus, nos fala como amigo. Seja louvado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos mais uma vez. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, eu gostaria de falar alguns anúncios para vocês. Lembro a todos que os cultos continuarão online. Nós vamos retornar gradualmente agora, no começo de julho. Peço oração por isso. Só pedimos que somente os inscritos venham, né? Nós vamos abrir inscrição para 50 pessoas apenas. Nós vamos avaliar se vamos fazer mais de um culto. Vamos fazer um teste. Então, tudo isso é um período de retorno, né, gradual, e um teste para a gente avaliar como que o Senhor vai nos liderar, né, daqui para frente. Então, não temos grandes planos, né, apenas que vocês que vêm, os inscritos, sigam as regras, né, que estarão estipuladas nas redes sociais da igreja: máscara e distanciamento, não tocar, não beijar, não abraçar. Pedimos que os acima de 60 anos fiquem em casa, as pessoas de risco também, diabéticos, hipertensos, problemas de coração. Também
Não haverá ministério infantil, portanto, não traga crianças. E é isso, vocês vão ver todas as regras e condições. E se você tem medo também, ou se sente seguro, continue acompanhando online, né? Nós continuamos nos conectando às terças-feiras, às 8 horas, toda terça-feira às 8 horas em oração, e toda quinta-feira às 8 horas também em comunhão online. Então, participe, é uma alegria rever os irmãos, ver o rosto, poder falar, matar um pouquinho da saudade. E aos sábados, às 5 horas, tem o Clube de Leitura das Mulheres também online. Lembro a vocês que as contribuições continuam sendo através de depósito e transferência bancária. O nosso banco é o Banco Bradesco, agência 0537, conta corrente 120-124-7. Se você deseja doar itens para cestas básicas, são bem-vindos. Nós continuamos assistindo algumas famílias da igreja e da igrejinha no México 70. Você entra em contato com o Walter ou deixa aqui na igreja todo sábado das 4 às 6. Estaremos aqui esperando, né, para receber. Ministério Infantil, as crianças também são alimentadas, acompanhem as lições online, tá bom? Nas redes sociais, tá tudo lá, todas as faixas etárias, muito legal, um trabalho excelente os tios estão fazendo, amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Lucas, Jesus, o homem perfeito. O versículo-chave é Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Na semana passada nós terminamos o capítulo 13, louvado seja o Senhor. Nós vimos Jesus responder corajosamente a uma ameaça de morte e nós destacamos 3 características do Senhor naquela passagem: a sua determinação, a sua coragem e a sua compaixão, a caminho da cruz, lembrando que ele estava a caminho da cruz. É uma mensagem que eu aconselho você a ouvir. Essa noite nós vamos iniciar o capítulo 14 e veremos Jesus ensinar algumas características importantes do reino, como justiça, humildade e generosidade. Então, abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós estudaremos hoje Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 14. Irmãos, como embaixadores do reino, nós queremos proclamar a verdade de Cristo, não só com palavras, mas também com as nossas atitudes, com as nossas ações. E nós cremos, né, que Cristo, a palavra de Cristo, ela é poderosa para transformar tudo à nossa volta, e que Deus, Ele deseja nos usar, o seu corpo, a sua igreja, como canais onde o seu amor e a sua graça vão fluir e alcançar as pessoas à nossa volta. E é nessa certeza que nós vamos mergulhar nesse texto essa noite. Nós vamos ver Jesus nos dar um exemplo disso nessa passagem de hoje à noite. Ele é convidado para um jantar na casa de um líder dos fariseus num dia de sábado. E nós vamos ver o que acontece nesse jantar, que Jesus estará na casa desse líder fariseu no dia de sábado. Nós vamos ver quais as lições que Jesus vai nos ensinar ali e como podemos proclamar o reino de Deus na prática. Amém? Então vamos ler juntos. Lucas 14, de 1 a 14. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa,
Jesus lhes contou esta parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também por sua vez convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Eu oro, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade, Senhor, essa noite, de falar aos nossos corações, de mexer conosco e nos transformar, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz, é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, penetra no mais profundo do nosso ser, ó Deus, discerne as intenções do nosso coração. Senhor, eu oro que o Senhor alinhe o nosso coração com o Teu, abre o nosso entendimento, dá-nos ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito tem a dizer à Tua igreja. Senhor, nos transforma, não nos deixa permanecer os mesmos, Senhor. Não nos deixa apenas sermos ouvintes da Tua palavra e não praticantes, Senhor. Eu peço a Deus, poder do alto, Deus, para que nessa hora o Senhor capture a nossa mente, o nosso coração e ministre poderosamente a cada um de nós. Que a Tua palavra, Senhor, nos transforme essa noite. Nós oramos em fé, Senhor, e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. O tema da mensagem dessa noite é justiça, humildade e generosidade. Eu vou repetir: justiça, humildade e generosidade é o tema da mensagem dessa noite. Irmãos, a hospitalidade na época de Jesus era algo muito comum, principalmente por causa da cultura. E quando eles terminavam o culto na sinagoga, eles gostavam muito daquela comunhão que todos nós gostamos, e eles convidavam uns aos outros para ir em casa comer. E eles convidavam muito Jesus para comer. E mesmo quando ele não ia à sinagoga, era comum das pessoas convidarem as pessoas, terem essa prática da hospitalidade. E Jesus foi convidado várias vezes. Muitas vezes as pessoas que convidavam Jesus, elas tinham um interesse sincero de saber mais das coisas de Deus. Outras vezes as pessoas que o convidavam, elas queriam na verdade criticá-lo, julgá-lo, incriminá-lo, como nós vamos ver essa noite. Esse fariseu importante que convida Jesus, ele queria incriminar Jesus. Só que Jesus, ele conhecia o coração do homem, ele conhece o coração do homem, e por isso ele não se deixava enganar, né? Nada disso, Jesus nunca foi pego, porque ele sabia muito bem o que se passa no coração do homem, as armações, a astúcia, a ardilosidade. Então, nós vamos ver essa noite que ao invés do anfitrião e os seus convidados, né, pegarem Jesus, é Jesus quem pega eles. E é uma passagem muito interessante. Eu oro que você esteja com o seu coração aberto para ouvir aquilo que Deus quer ministrar a você. Lucas, capítulo 14, versículo 1. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Então veja que era um dia de sábado, um dia sagrado para o judeu, um dia em que eles guardavam, né, para descanso. Só que religiosamente, os religiosos eles fizeram do dia de sábado uma coisa estranha. Eles criaram suas próprias tradições, suas próprias regras do que seria trabalho ou não seria trabalho. E eles incluíram a cura como trabalho no dia de sábado. Então, eles queriam, aqui você vai entender com o decorrer da história, eles chamam Jesus num dia de sábado
para comer, né, na casa desse fariseu importante, que provavelmente era um líder entre os fariseus. E diz aqui que eles começaram a observá-lo atentamente. A palavra para observá-lo atentamente é como uma investigação minuciosa, é como uma investigação extremamente cautelosa. Então eles ficavam olhando cada movimento de Jesus nesse jantar. É como um cachorro olhando um osso. E eles estavam atentos, eles queriam pegar Jesus em alguma falta, em alguma falha, eles queriam incriminar Jesus. E eu me sentiria extremamente desconfortável num jantar desse. Eu fico impressionado com o Senhor, de ter aceitado esse convite na casa desse líder fariseu. E é interessante, porque sempre que tentavam pegar Jesus, sempre que tentavam colocar Jesus numa situação difícil, ele virava a mesa, ele virava o jogo, e a pessoa que tentava era que ficava desconfortável. Jesus, vocês vão ver, ele não está em nada desconfortável, ainda que eles tentassem ser uma unha encravada para Jesus, um incômodo, empecilhos chatos, Jesus, ele usava cada oportunidade para se revelar a eles, para revelar o reino de Deus e os valores do reino de Deus. E isso é uma lição preciosa para nós, não é? Em vez de nós fugirmos das pessoas chatas, nós temos grandes oportunidades para revelar o reino de Deus e falar de Jesus para elas. E eu tenho certeza, se a gente começar a falar de Jesus para as pessoas chatas, elas que vão sair correndo. Tomara que não, né? Que elas tenham a chance de ouvir e se converter. Mas Jesus, ele nos ensina que ele não foge dessas oportunidades, mas ele usa essas oportunidades para revelar o reino de Deus. Então, tremendo. Jesus está lá. E as pessoas olhando atentamente para ele, cada movimento. E irmãos, só um pensamento antes da gente seguir adiante. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala que nós somos cartas vivas escritas por Jesus, escritas não com tinta, mas com o Espírito Santo, e não no papel, mas no nosso coração. Eu e você também estamos sendo observados atentamente pelas pessoas à nossa volta. E nós somos a única Bíblia que muitas dessas pessoas lerão em sua vida. Então, que responsabilidade, que oportunidade nós temos de poder revelar Jesus e o reino de Deus, assim como o Senhor fazia, a essas pessoas que talvez a única Bíblia que vão abrir e ler serão as nossas vidas, não é verdade? No versículo 2, nós lemos que à frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Então veja, Jesus foi convidado a esse jantar na casa desse líder fariseu no dia de sábado e colocam na frente dele um homem doente, um homem enfermo, um homem com o corpo inchado. Você já está imaginando o que está acontecendo aqui. Exatamente, eles armaram uma cilada para o Senhor. Eles convidaram Jesus para jantar no dia de sábado e colocam na frente dele um homem doente, todo inchado. E é claro que eles queriam pegar Jesus, eles queriam incriminar Jesus, porque eles sabiam que Jesus é cheio de compaixão. E Jesus não ia ver a aflição daquele homem e não fazer nada. Jesus não ia ficar indiferente à aflição, à agonia, à dor, ao desespero daquele homem. Essa doença que tornava esse homem inchado é a hidropsia, é uma doença dolorosa, extremamente dolorosa, porque ela faz com que se acumule líquido, fluidos nos tecidos e nas cavidades, principalmente no rosto. Ela faz com que a pessoa inche, a pessoa fica inchada, e nas juntas isso dá uma dor, nas articulações isso dói, e afeta outros órgãos do corpo, como os rins, como o coração. Então ali estava um homem sofrendo, agonizando na frente de Jesus. Esses fariseus que armaram essa cilada, eles foram totalmente sem escrúpulos, foram totalmente sem caráter, né, sem consideração ao próximo. E o que eles fizeram é muito mais grave do que o que eles tentavam acusar Jesus ou incriminar Jesus de curar, de ter compaixão de alguém no dia de sábado. É extremamente louco pensar o que eles eram capazes de fazer
para poder prender Jesus. Mas, irmãos, é isso que acontece quando nós não cremos de Jesus, ou nós nos afastamos de Jesus, ou nós não amamos Jesus sinceramente. Quando nós não temos um relacionamento com o Senhor, o nosso coração em relação ao próximo se esfria a tal ponto que nós passamos a ignorar a sua dor, nós passamos a ignorar o seu sofrimento, ignoramos as suas necessidades, e nós agimos como se nada disso fosse real. E isso mostra a corrupção do nosso coração, isso mostra a degeneração do ser humano em usar a dor alheia para benefício próprio. Era isso que esses homens estavam fazendo. Isso é algo extremamente horrível, absurdo, e ali estavam eles. E ali estavam eles usando esse homem como isca para pegar Jesus. E com certeza, se não fosse essa intenção, aquele homem jamais estaria nesse jantar, porque não era hábito deles, numa sociedade que vivia pela aparência, convidar enfermos, aleijados, ou considerar essas pessoas. Quando se vive pela aparência, principalmente nessa cultura religiosa, eles consideravam maldito, eles consideravam que alguma coisa errada tinha acontecido com aquela pessoa para estar daquele jeito ou passar por aquilo. Então eles só fizeram isso, com certeza, para poder pegar Jesus. E isso é deprimente. Então eles ficaram ali, olhando atentamente Jesus, com aquele homem doente na frente de Jesus, esperando só a armadilha surtir efeito. Jesus, ele violar a tradição deles do dia de sábado. Versículo 3. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Com essa pergunta, Jesus ele vira o jogo, ele vira a mesa. Porque eles estavam ali, colocar aquele homem doente na frente de Jesus, para que se Jesus curasse aquele homem, eles pudessem acusar Jesus de que ele estava violando o sábado. E se Jesus não o curasse, eles iam mostrar para todo mundo que Jesus não tem compaixão das pessoas. Mas com essa pergunta, Jesus ele pergunta aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Jesus sabia que na lei, na Torá, não há nada que Deus proíba a cura no sábado. Nada. Nada. Jesus sabia, e eles sabiam, que o não curar no sábado, eles tinham inventado. Era uma tradição que eles tinham incluído. Eles consideravam isso errado, pecado, curar no sábado. Não que Deus tivesse escrito isso. Então Jesus pergunta: a Torá permite? É permitido? O que a lei de Deus diz? E vamos ver a resposta deles. Versículo 4, mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. O silêncio desses homens o denunciaram. O silêncio deles o condenaram, porque eles sabiam que não havia nenhuma proibição da parte de Deus para curar no sábado. Eles sabiam que aquilo era coisa da cabeça deles, do coração deles. Então Jesus revela a falsa piedade do coração desses homens ao fazer essa pergunta. Então Jesus, ele simplesmente toma o homem pela mão e o cura e o manda embora. Não é tremendo isso? Jesus, ele podia nem tocar no homem. Jesus poderia simplesmente curá-lo, mas ele toca, provavelmente mostrando compaixão, afeto, consideração àquele homem. Só Deus sabia como ele estava ali, como ele se sentia ali, e Jesus o toca e o cura, e aí Jesus o manda embora. Percebam que não há nenhuma palavra mágica que Jesus fala, ele não faz nenhum alarde, ele simplesmente cura o homem e manda embora. Eu oro que se você está enfermo e nos ouve hoje, que o Senhor Jesus o toque e o cure também da mesma forma. Não importa se a sua doença é física, não importa se a sua doença é espiritual, qual a causa dela. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor troque todo o medo por fé nessa hora e simplesmente assim como Ele fez com esse homem, você seja curado para a glória dEle, em nome de Jesus. Esse homem, ele foi curado, Jesus o manda embora porque ele sabe que ali naquela casa não era o lugar mais seguro para ele ficar.
Irmãos, antes de nós começarmos, não vale a pena acrescentar nada à lei de Deus, não vale a pena acrescentar nada. A palavra de Deus fala que toda lei e profeta se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo que o homem inventa, tudo que o homem soma ou adiciona a isso é tradição humana. E isso não faz com que as pessoas se aproximem de Deus. Pelo contrário, isso faz com que as pessoas se afastem de Deus. Com que as pessoas ajam cada vez mais com menos misericórdia do próximo. E Jesus está nos ensinando o que é verdadeira justiça aqui. O que realmente é fazer o que é correto, o que é bom, o que é justo aos olhos de Deus. É mostrar compaixão ao próximo. Irmãos, lembrem-se que esse mundo ele jaz no maligno, o pecado ele mata, ele destrói as pessoas. E se nós olharmos para as pessoas com um olhar de polícia e julgamento, nós não estamos oferecendo nada de diferente, nenhum diferencial para elas, nenhuma esperança para elas. O nosso olhar para elas tem que ser de compaixão, tem que ser de quem estende a mão, de quem tem dó, como o samaritano teve daquele judeu, e é incrível Jesus usar a figura de um samaritano para mostrar compaixão. Nós não somos policiais, nós somos paramédicos, nós somos chamados para ter compaixão das pessoas que elas já sofrem. O pecado já é uma punição terrível, e nós sabemos disso. Como a graça de Deus nos fez bem, como a graça de Deus nos faz bem. E Deus nos chama a estender essa mesma graça àqueles que sofrem à nossa volta. Então nós precisamos exercer a verdadeira justiça. Nós somos muito mais do que as atitudes ofensivas e tristes que as pessoas cometem, se machucando com o pecado. Porque Jesus habita em nós, irmãos, só por causa disso. Então, Jesus manda aquele homem embora. Então, assim como eles fizeram em mais de uma ocasião, eles ficam calados porque eles não têm resposta. Eles sabem que agora o dilema ficou na mão deles, e aquele homem, em vez de se tornar uma testemunha para pegar Jesus, se tornou uma testemunha do poder de Jesus. E agora eles não sabiam o que fazer, né? Eles foram pegos na própria armadilha que eles fizeram. Então, sem dúvida, aquele homem parou, o inchaço secou, sumiu. Aparentemente, as pessoas viram que aquele foi um milagre notável. E aquele homem pôde ir embora, curado, para a glória de Deus. Versículo 5. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Observe que agora Jesus, ele, como eu falei a princípio, ele usa as oportunidades para poder trazer as pessoas para perto, né? Mesmo fariseus que querem destruí-lo, ele usou aquela oportunidade para que eles refletissem e fossem transformados. Ele pergunta para eles: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e ele cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Ele está apelando à misericórdia que ele está julgando ter no coração desses homens. Vocês vão socorrer, vocês não vão deixá-lo morrer. Por que não ter compaixão de um homem feito à imagem de Deus? Você veja que Jesus ele tinha compaixão de pessoas, ele não julgava as pessoas. E isso era uma lição para aqueles legalistas fariseus. E é interessante que, como a gente falou anteriormente, quando Jesus curou aquela mulher corcunda, libertando ela de um demônio, eles tiravam os animais do perigo no dia de sábado. Como que eles não podiam se importar com uma pessoa que estava enferma? Eles poderiam ter compaixão de um bicho e não ter compaixão do ser humano. Infelizmente, a gente falou isso e a gente tem que falar de novo. Infelizmente, tem muitas pessoas que amam mais um bicho de estimação do que um parente, do que um vizinho, do que alguém que está perdido lá fora. E isso está errado. Isso está errado. Jesus, ele expõe a falsa piedade desses homens que alegavam defender a lei de Deus, né, o sábado de Deus, quando na verdade eles não conheciam nem a lei de Deus, nem Deus. Não conheciam Deus, portanto não conheciam
o que era o sábado, o descanso de Deus. Então, se você quer ser justo aos olhos de Deus, seja misericordioso, ame as pessoas como a si mesmo. Lucas 14, versículo 6 diz: e eles nada puderam responder. Eles nada puderam responder. Eles ficaram calados, não tinham o que responder. É interessante, ainda falando sobre justiça, o livro de Romanos fala que Deus, ele demonstra a sua justiça para nós. Nós, injustos, pecadores, perdidos e condenados por causa dos nossos pecados. E a justiça de Deus é revelada em Jesus Cristo. Ele é a justiça de Deus, porque Ele tomou sobre si os nossos pecados e pagou por todos eles naquela cruz. Então Jesus é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Se nós tentarmos nos justificar diante de Deus por qualquer outra coisa, será em vão. Será um trapo de imundícia aos olhos de Deus. Precisamos nos render e confessar Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, como único Salvador das nossas vidas. E se não for por causa dele, a gente não pode estar de pé hoje. A gente não pode servir a Deus. A gente não pode fazer nada. Muito menos chegar ao céu. Então, eles não falaram nada. E ao invés de se arrependerem, né, eles poderiam ser menos orgulhosos e reconhecer que, poxa vida, é verdade, a gente tem mais compaixão de um bicho do que com um ser humano, mas nada. Eles, pelo contrário, eles ficaram calados, se remoendo por dentro, esperando a oportunidade para pegar Jesus de novo. Então, toda aquela oportunidade que Jesus, cheio de compaixão e misericordiosamente estende para eles, eles não recebem, eles rejeitam, e eles querem retaliação, conspirar contra Jesus e matar Jesus. E quanto mais nós resistimos à verdade de Deus, quanto mais nós resistimos à palavra de Deus, ao amor de Deus, mais duro o nosso coração fica, mais distante de Deus nós ficamos, até um dia que vai ser impossível voltar. Infelizmente, é essa lição que a Bíblia nos ensina. Versículo 7. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Então, Jesus agora vai contar uma parábola. Uma parábola é uma história fictícia com elementos do cotidiano deles, para que eles pudessem entender uma verdade espiritual. Na verdade, os que creem pudessem entender, porque quem não crê não entendia nada. Então, vamos ver a parábola que Jesus conta. E observe que ele conta a parábola porque ele observava que os convidados escolhiam os lugares, os melhores lugares à mesa, né, os lugares de honra. Todo mundo tem o desejo de se sentir importante ou de ser reconhecido pelo que faz. Isso é humano, é natural. E cada um de nós tem sinais invisíveis dessa necessidade. E quando esses sinais invisíveis, eles não são reconhecidos, né, porque muitas vezes porque são invisíveis, muitas vezes eles são ignorados. E quando essa necessidade de reconhecimento é ignorada, aí o que é invisível passa a ser bem visível. Nós passamos a ficar ressentidos e ter raiva e agir de forma infantil, e nós fazemos um monte de coisa, porque nós não recebemos o que queríamos ou não fomos reconhecidos como desejávamos. Essa é a atitude humana. E na sociedade de Jesus haviam símbolos, como na nossa existem outros símbolos, mas naquela época as pessoas elas tinham algumas coisas que ajudavam elas a se sentirem importantes, que satisfaziam esse anseio dentro delas de que elas eram reconhecidas ou importantes. E sentar nos lugares de honra nas festas era uma delas, principalmente numa festa de casamento, como Jesus vai falar aqui na parábola. Mas eu quero adiantar para vocês que naquele momento, para aquelas pessoas que Jesus está falando, está na casa certa das pessoas famosas, conhecidas, importantes, influentes, e sentar perto delas, isso dava a você um grande status. Isso fazia com que as pessoas quisessem convidar você também, porque você, afinal, deve ser alguém importante. Então, as pessoas elas buscavam esse reconhecimento usando dos símbolos disponíveis na sociedade para serem reconhecidas e satisfazer esse ego, esse anseio do ser humano de reconhecimento.
eu não sei quais são as formas, né, que você, né, pode ser tentado a isso. Eu só sei que nós precisamos aprender com Jesus algo importante aqui. Que tudo isso, todas essas coisas que nos dão essa impressão de reconhecimento e status, elas são, na verdade, uma farsa. Elas são falsos apoios que não podem nos sustentar por muito tempo. Então, vamos aprender com Jesus. Lucas 14, versículo 8. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Então, o conselho de Jesus, o ensinamento de Jesus, não é simplesmente uma dica de educação. Isso daqui é uma verdade espiritual. Isso daqui é um princípio do reino de Deus. É uma atitude que deve ser exercida por nós cristãos, pela igreja, por nós que cremos o Senhor. Então, ele diz, olha, quando você for convidado para um banquete de casamento, não busque o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Imagina que quando abriram os portões, né, imagina a parábola de Jesus, né, o banquete de casamento sendo aberto, os portões sendo abertos, as pessoas correndo para pegar os melhores lugares, né, e para que elas pudessem ser reconhecidas, ou sei lá, sair na filmagem, na fotografia, se tivesse isso na época, ia ser assim, né, ou no, sei lá, no Facebook, ou lá, o Instagram, não sei, elas estariam perto de alguém importante, né, elas seriam lotadas. Então você imagina a cena, né? Dá para a gente visualizar a cena. E há uma frase interessante de Albert Einstein, ele disse o seguinte: tente não se tornar um homem de sucesso, mas tente se tornar um homem de valor. E eu creio que é esse o ponto de Jesus aqui. Jesus está nos ensinando a ser homens e mulheres de valor. Se nós buscarmos o sucesso aos olhos do mundo, nós nos daremos mal, nós ficaremos decepcionados, porque o sucesso que o mundo busca, ele brilha e logo se apaga. Você tem o seu momento de sucesso e logo ele acaba. Enquanto Jesus está nos chamando para uma coisa duradoura, né? Uma coisa perene, uma coisa que é eterna. E eu sei que é extremamente difícil para nós, porque nós somos limitados, mas é algo que o Espírito Santo nos concede, é algo que o Espírito Santo nos ensina diariamente, se nós estivermos dispostos a aprender. E com certeza, se nós estivermos dispostos a aprender, nós seremos extremamente abençoados. E pessoas de valor, irmãos, elas são muito mais reconhecidas. Talvez não tanto pelos homens, mas certamente por Deus. E a gente sabe disso. Versículo 9. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Jesus está falando, olha, então não se apressa para pegar os lugares de honra nesse banquete de casamento, porque pode ser que o anfitrião chegue para você e fala: fulano, dá licença, você pode se levantar, que eu tenho meu amigo aqui, olha, o doutor não sei quem. Imagina uma sociedade de aparência, de influência, né? Com o maior sorrisão a pessoa vai falar: por favor, querido, dá licença, chega para lá, ou vai lá procurar um lugar aí, porque esse lugar aqui é para fulano de tal. E isso seria uma vergonha, né? Seria algo constrangedor, no mínimo. Então, eu estou falando, olha, você não precisa passar por isso, né? Você não precisa ser humilhado, né? E esse é o ponto, que é a lição que Jesus vai nos levar. Todo aquele que tenta se exaltar, pode não ser automaticamente, imediatamente, mas ele vai ser humilhado. E Jesus está nos guardando, quer nos guardar disso. Todo que exalta a si mesmo vai ser humilhado. Mas aquele que se humilha a si mesmo vai ser exaltado. Não por si mesmo, mas por outro, por Deus. Então é isso. Todo sucesso que vem com autopromoção, ele vai durar pouco. Ele é temporário e vai acabar em vergonha. Provérbios 25, de 6 a 7, nos diz o seguinte: não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes.
tremendo isso, que a Bíblia fala essas coisas. Não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. É exatamente o que a parábola de Jesus está ilustrando. É melhor que outro o exalte do que você exaltar a você mesmo. E a Bíblia fala também para nós no Salmo 75, versículos 6 e 7, o seguinte: não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que venha a exaltação. É Deus quem julga, humilha um, a outro exalta. Então Jesus está nos ensinando que é melhor deixarmos que Deus nos exalte e não buscar nós mesmos a nossa própria exaltação. Versículo 10. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante, e então você será honrado na presença de todos os convidados. Jesus está nos ensinando uma lição muito importante como cidadãos do reino, que é humildade. Humildade é uma coisa interessante, que quando a gente pensa que tem, a gente perde. E humildade não é pensar pouco sobre nós, humildade é não pensar em nós de maneira nenhuma, né? E até se a gente pensar que, não, vamos pegar o lugar menos importante, mas aqui dentro do nosso coração, querendo estar no lugar mais importante, ou fazendo aquela cara de miserável, como não é digno desse lugar tão horrível, isso é tão detestável para Deus, quanto aquele que pega o lugar mais importante. É uma questão de coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Ele vê as motivações. Nós precisamos estar satisfeitos com o que nós temos. Nós precisamos estar satisfeitos com quem nós somos em Cristo. Porque quando nós não temos uma visão equilibrada de nós mesmos, nós somos orgulhosos. Quando nós pensamos mais do que somos, ou quando nós pensamos menos do que somos, nós estamos pensando mais em nós do que deveríamos. Nós estamos sendo orgulhosos. Então nós temos que simplesmente nos considerar aquilo que Deus considera de nós, importantes para Deus. O nosso foco tem que estar no Senhor, e a gente vai estar livre dessas algemas que o mundo, a sociedade, o nosso ego tenta impor sobre nós. Jesus quer nos ver livre dessas cadeias, e isso é muito profundo, porque muitas vezes nós precisamos dessa cura profunda dentro de nós. Há uma busca por autoafirmação tão constante que nos cega para compaixão. A gente pisa em cima das pessoas que nem sente. Então, que Deus nos ajude, a sermos pessoas humildes como Jesus é humilde. E estar satisfeito por ser quem nós somos e ter o que nós temos. Jesus, ele não é influenciado como as pessoas do mundo são. Ele não vai nos dar mais valor se nós tivermos as influências corretas, as amizades certas, ou chamar de amigo, ou sei lá o que, as pessoas famosas. Jesus, ele está mais interessado no nosso coração do que no nosso status, e é tudo o que ele quer. Tiago 4,6 diz o seguinte: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso é uma lei espiritual, né? Há sempre graça quando somos humildes, mas o orgulho nos impede de ser guiados por Deus, de receber de Deus, ouvir Deus e ver Deus. E se você pesquisar quantas pessoas que buscaram fama e glória não são mais lembradas e nem existem hoje. Versículo 11: pois todo que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Isso se repete várias vezes na Bíblia, na palavra de Deus. É algo que realmente Deus quer que afunde no nosso coração. Todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Então que a gente busque de coração esse lugar menos importante aos olhos dos homens, para que aos olhos de Deus a gente possa estar no lugar certo, honrado, ser honrado.
ser abençoado de verdade. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Filipenses 2:3 fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Eu considero esse versículo um termômetro para medir, né, o nosso orgulho. Considerar, não fazer nada por ambição egoísta ou com algum interesse, né, para tirar algum benefício ou por vaidade, mas humildemente considerar o outro superior a si mesmo. Que aquilo que a gente faça seja para que o outro seja honrado, o outro seja abençoado, o outro seja visto, o outro... Isso é extremamente difícil, mas é algo tão libertador, porque você tem paz de estar servindo a Deus, e você sabe que não há honra maior do que essa, de estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus manda você fazer, de ser considerado digno por Deus, de ser usado por Ele na obra dEle. Não há honra maior do que essa, e é essa honra que o Senhor nos permite usufruir, quando a gente entende isso. Como é bom servir outros, como é bom que outros sejam honrados, abençoados. Como é bom, como a gente louvor hoje, que a gente diminua para que o Senhor cresça. Como é bom quando as pessoas lembram do que Deus falou e elas esquecem quem Deus usou para falar. Como é bom quando você fala alguma coisa, a pessoa fala: olha, fulano fala que o outro falou aquilo. Como é bom, porque o importante não somos nós, o importante é que Deus falou com aquela pessoa. Quem Deus usou não é tão importante, mas é muito bom, irmãos, e há tantas oportunidades da gente aprender e crescer nessa humildade cristã. Todo serviço cristão é um treinamento para isso, na verdade. Você saber que você está diminuindo para que Deus seja exaltado, para que Deus possa usar você e ser glorificado através de você na vida de outra pessoa, para abençoar outra pessoa. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Se a gente quiser crescer nisso, a gente precisa olhar Ele e seguir Ele. Não tem outro modo. Não há livros, seminários ou estudos que a gente possa fazer para ter humildade. É simplesmente andar com Jesus. É a única forma da gente crescer em humildade. Versículo 12. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Jesus, ele dá um último recado aqui nesse banquete. Está vendo como Jesus usou toda aquela armadilha de uma forma tão gloriosa? Como que a gente aprenda com ele. Então ele dá uma outra lição aqui, ele fala que quando você der um banquete, falando agora o anfitrião da festa, não convide amigos, irmãos e parentes, vizinhos. Não é que Jesus está falando: olha, você não pode ter comunhão com as pessoas que você ama e gosta. Você pode. O que Jesus está falando é que não seja exclusivo só para isso. Sabe quando a pessoa tem só aquele círculo de amizade e é tudo que faz é entre eles. Jesus está falando: não faça isso. Não faça só isso. Porque dessa forma você não está crescendo. Dessa forma você não está crescendo em humildade. Porque quando você vive nesse ciclo tão minúsculo, o que acontece é assim: cada um que dá uma festa tenta superar a festa do outro. Cada um que faz um aniversário tenta superar o aniversário do outro. E se esse está bom, o meu tem que estar tão bom igual. E a pessoa, ela vive numa amarra, numa prisão, de uma convenção social, que Jesus está falando: isso não tem nada a ver com o meu reino. Isso não tem nada a ver com o meu reino. Jesus está falando bem claro: se você der uma festa para essas pessoas, olha só, você está, duas razões. Ou você está retribuindo por tê-lo convidado por alguma festa que você foi, ou você está colocando eles em dívida para que eles chamem vocês para uma festa, quando eles derem uma festa. Na verdade é isso. Você está vivendo de troca, você está
vivendo egoisticamente, né? De orgulho e egoísmo. Então você está comprando o reconhecimento. Ó, eu te chamei, você me chama. E as pessoas falam que não, mas todo mundo fica meio virado quando não é convidado para uma coisa e é triste tudo isso. É muito triste pensar que a igreja ela se encaixa tão bem nesses exemplos que Jesus está dando. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude realmente a mudar, a quebrar esse ciclo vicioso, deixar que Jesus, que a palavra de Deus e Jesus possa viver realmente o reino de Deus. Versículo 13, ele fala, mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Olha a turma que Jesus manda chamar. Chama aqueles, que ele vai explicar no versículo seguinte, que não pode retribuir, que você vai realmente quebrar esse ciclo, né, de troca, de reconhecimento, de compra de reconhecimento. Então, novamente, não é que Jesus está falando, você não pode ter comunhão com a sua família e seus amigos, e você tem que ter só comunhão com os pobres, os aleijados, e sair procurando alguém para dar festa. Pode ser que o Espírito Santo te leve a fazer isso, e se levar, faça. Mas Jesus, o ponto de Jesus é assim, olha, cresça um pouco, quebre esse ciclo vicioso e se abra a oportunidades de conhecer pessoas novas e fazer com que outros conheçam o reino de Deus. Você para e pensa quantas pessoas novas você conheceu ultimamente. Ah, tá bom, agora a gente está de quarentena, mas tirando essa desculpa, você procura algum vizinho novo? Você tenta conhecer um irmão novo que chega na igreja? Você procura se esforçar em conhecer uma pessoa que está isolada, sozinha, ajudar essa pessoa? Jesus está ensinando algo poderoso para nós aqui. Se nós queremos crescer em humildade, nós temos que crescer também em generosidade. Esse é o terceiro ponto do Senhor. Versículo 14, feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então, quando você quebra esse ciclo vicioso, e você abençoa e alcança as pessoas isoladas, pessoas solitárias, pessoas tristes, pessoas que não têm ninguém, pensa no órfão, pensa na viúva, pensa realmente como Jesus falou, no pobre, no aleijado, pensa naquele que você pode ser a mão estendida de Deus para alcançar, você pode ser a mão estendida de Deus para abençoar. Não viva preso e no seu próprio mundinho, não viva apenas olhando para o seu próprio umbigo. Jesus está falando, viva para o reino de Deus, não viva para você. Viva para o reino de Deus, viva para a eternidade, viva para o Senhor, deixe Jesus viver em você, porque se você é cidadão do reino dos céus, se você é embaixador do reino de Deus na terra, essa é a forma que nós devemos viver, essa é a forma que nós devemos viver, é assim que nós exalamos o bom cheiro de Jesus, exalamos o aroma de Cristo, é quebrando esse ciclo, é conhecendo pessoas, é trazendo pessoas para Jesus, é vivendo para o Senhor e não para nós mesmos. Abençoe aqueles que não têm como retribuir a você. Nós não temos como obter a nossa recompensa duas vezes. Se nós vivemos para receber a recompensa aqui na terra do homem, o aplauso, o tapa nas costas é tudo que teremos. Não pense que receberá a recompensa no céu. É lindo que quando Jesus fala, a sua recompensa virá na ressurreição do justo, ele está falando, você quer crescer espiritualmente, ser rico espiritualmente, agora e eternamente, seja generoso. Seja generoso. Quer crescer em humildade? Cresça em generosidade. Comece a abençoar as pessoas que não podem retribuir a você. Comece a pensar naqueles que não têm quem possa abençoar, a suprir, e comece a suprir. Seja a mão de Deus para abençoar essas pessoas e você vai ver como Deus vai usar a sua vida. Agora e eternamente, Jesus promete. Muitos naquele dia, né, muitos primeiros que serão últimos e últimos que serão primeiros. E Deus não vai recompensar na forma que o homem recompensa, através de influências, não. Deus ele vai olhar aqueles que seguiram a conduta de Cristo, aqueles que andaram nos passos de Cristo, aqueles que exerceram a compaixão, o amor, a generosidade de Cristo. Filipenses 2, de 5 a 6, fala que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se.
Então, se Jesus viveu dessa forma, nós temos que aprender com ele também. Então, duas perguntas que nós precisamos nos livrar delas. O que eu vou ganhar com isso e que vantagem eu tenho com isso? Essas são perguntas extremamente egoístas e que fazem parte desse mundo, não de um embaixador de Cristo na Terra. Jesus está ensinando exatamente o contrário, né? Você será miserável se você se preocupar com essas coisas. O que eu vou ganhar, se você viver para isso, né? O quanto você pode ganhar e que vantagem você vai ter em tudo que você fizer. Mas pense o quanto eu posso abençoar. Quanto mais eu posso abençoar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, para nós finalizarmos, como embaixadores do reino, que estes sejam os valores pelos quais nós vivamos: justiça, humildade, generosidade. E não se deixe enganar, de Deus não se zomba, né? Tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar também. Então, como Jesus nos ensinou que a gente pratique a verdadeira justiça, não contradições de homens ou religiosidade, mas sendo compassivos com os que sofrem, fazendo o que é certo aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens. Nos empenhando em mostrar Cristo, escolhendo perder a glória dos homens para ganhar a glória de Deus, para buscar a glória de Deus. E sendo generosos, como Deus é generoso, sempre desejando alcançar o perdido e solitário. Amém? Que Jesus nos ajude. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e obrigado, Senhor, pelo que nós podemos aprender essa noite com ela. Eu oro que Teu Espírito Santo nos encha, Senhor, nos capacite a viver a Tua vontade. Senhor, olha para nós, Senhor Deus, veja o quão necessitados somos de Ti, Deus, e nos enche, Senhor. Nos enche até transbordar, Senhor. Senhor, se estamos vazios essa noite, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos enche com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos permita viver como Cristo viveu, Senhor, e influenciar esse mundo. E ser verdadeiros canais onde a graça e o amor de Deus podem alcançar pessoas e transformar esse mundo caído, decadente, doente, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoa a Tua igreja, levanta a Tua igreja, Senhor. Abençoa, Deus, Teu povo, Senhor. A Ti seja a honra, a glória e o louvor, Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém? Fiquem na paz. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou
servo tornou. E assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome sobre todo um nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou. E assim mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso,
príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Oh, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Para sempre vou estar, ó Senhor, em tua casa e cantar teu amor. Estava perdido, mas agora encontrei misericórdia na tua cruz. Levanto minhas mãos e assim me rendo. Levanto minha voz e assim te adoro. Me entrego ao Senhor. Completamente o teu nome estará em meus lábios por sempre. Para sempre vou estar, ó Senhor, em tua casa e cantar teu amor. Estava perdido, mas agora encontrei misericórdia na tua cruz. Levanto minhas mãos e assim me rendo. Levanto minha voz e assim te adoro. Me entrego ao Senhor. Completamente o teu nome estará em meus lábios por sempre. Levanto minhas mãos e assim me rendo. Levanto minha voz e assim te adoro. Me entrego ao Senhor. Completamente o teu nome estará em meus lábios por sempre. O teu nome estará em meus lábios por sempre. Deus abençoe, ótima semana a todos.